Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Analisar projeções cartográficas e anamorfoses. As projeções e anamorfose cartográficas são métodos utilizados para representar a superfície curva da Terra em um mapa plano. Esses mapas podem ser temáticos relacionados a questões sociais, ambientais, econômicas, culturais e políticas de diferentes regiões do mundo. É importante interpretar essas representações cartográficas com cuidado, considerando suas distorções inerentes e o contexto em que foram criadas. Projeções cartográficas. Definição. Projeções cartográficas são métodos utilizados para representar a superfície curva da Terra em um mapa plano. 2. Distorções. Devido à necessidade de representar uma forma tridimensional em um plano, as projeções cartográficas inevitavelmente introduzem distorções em relação a aspectos como forma, área, distância ou direção. 3 exemplos. Alguns exemplos de projeções cartográficas comuns são a projeção de Mercator, projeção de Peters, projeção de Robinson e projeção de azimuth equidistante. Anamorfoses geográficas. Definição. Anamorfoses geográficas são representações cartográficas distorcidas para enfatizar determinados aspectos, como tamanho ou magnitude, de acordo com uma variável específica. 2 aplicações. As anamorfoses geográficas são frequentemente utilizadas em mapas temáticos para representar dados estatísticos ou fenômenos geográficos de interesse, como população, PIB, taxa de desemprego, entre outros. 3 exemplos. Um exemplo comum é a anamorfose de área, que distorce o tamanho das áreas de acordo com a variável que está sendo representada. Mapas temáticos. Definição. Mapas temáticos são representações cartográficas que enfocam um tema específico, como questões sociais, ambientais, econômicas, culturais ou políticas. 2 Representação de dados. Os mapas temáticos utilizam símbolos, cores e padrões para representar dados e informações relacionados ao tema em questão. 3 exemplos. Alguns exemplos de mapas temáticos são mapas de densidade populacional, mapas de cobertura florestal, mapas de distribuição de renda, mapas de diversidade cultural e mapas de sistemas políticos. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumoparaaaulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Analisar projeções cartográficas e anamorfoses. As projeções e anamorfose cartográficas são métodos utilizados para representar a superfície curva da Terra em um mapa plano. Esses mapas podem ser temáticos relacionados a questões sociais, ambientais, econômicas, culturais e políticas de diferentes regiões do mundo. É importante interpretar essas representações cartográficas com cuidado, considerando suas distorções inerentes e o contexto em que foram criadas. Projeções cartográficas. Definição. Projeções cartográficas são métodos utilizados para representar a superfície curva da Terra em um mapa plano. 2 Distorções. Devido à necessidade de representar uma forma tridimensional em um plano, as projeções cartográficas inevitavelmente introduzem distorções em relação a aspectos como forma, área, distância ou direção. 3 exemplos. Alguns exemplos de projeções cartográficas comuns são a projeção de Mercator, projeção de Peters, projeção de Robinson e projeção de azimuth equidistante. Anamorfoses geográficas. Definição. Anamorfoses geográficas são representações cartográficas distorcidas para enfatizar determinados aspectos, como tamanho ou magnitude, de acordo com uma variável específica. 2 Aplicações. As anamorfoses geográficas são frequentemente utilizadas em mapas temáticos para representar dados estatísticos ou fenômenos geográficos de interesse, como população, PIB, taxa de desemprego, entre outros. 3 exemplos. Um exemplo comum é a anamorfose de área, que distorce o tamanho das áreas de acordo com a variável que está sendo representada. Mapas temáticos. Definição.
Mapas temáticos são representações cartográficas que enfocam um tema específico, como questões sociais, ambientais, econômicas, culturais ou políticas. 2. Representação de dados. Os mapas temáticos utilizam símbolos, cores e padrões para representar dados e informações relacionados ao tema em questão. 3 exemplos. Alguns exemplos de mapas temáticos são mapas de densidade populacional, mapas de cobertura florestal, mapas de distribuição de renda, mapas de diversidade cultural e mapas de sistemas políticos. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br